Bom dia, irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Para mim é um prazer muito grande poder voltar aqui ao programa Caminhos de Paz e compartilhar com vocês um pouco da palavra do nosso Deus. Nessa manhã eu quero dar continuidade a um assunto que eu tratei da outra vez, que é a fé. Essa doutrina tão importante e tão bendita da palavra de Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria de apresentar para os irmãos, baseado em Hebreus capítulo 11, a suficiência da nossa fé. Na mensagem anterior, eu havia falado sobre a preciosidade da nossa fé. Essa fé que nós temos, ela é extremamente preciosa. Ela é uma fé que nos foi dada pelo Senhor, nós que fomos por Ele escolhidos, nós que somos eleitos de Deus antes da criação do mundo. Para crermos no Evangelho, Deus então nos deu sua fé, nos concedeu esse dom para que pudéssemos então, ouvindo o Evangelho, crer na mensagem do Evangelho que diz que Cristo Jesus é o Messias prometido, que ele veio ao mundo, que ele viveu uma vida sem pecado, que ele foi morto, crucificado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa ressurreição é a garantia de que nós também um dia ressuscitaremos para vivermos eternamente com o Senhor. Essa mensagem, que é o Evangelho, ela só pode ser aceita por alguém que tem fé. E essa fé que é preciosa é um dom de Deus. Mas essa fé também é suficiente para várias áreas da nossa vida. Então eu quero convidá-lo e convidá-la mais uma vez a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11. Iremos fazer a leitura novamente do versículo 1 e do versículo 6. O versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não veem. Mais adiante, no versículo 6, ela diz assim, a palavra de Deus: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam. Podemos então dizer que a fé é imprescindível para o cristão em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. Em Hebreus 11, por exemplo, a expressão pela fé aparece 21 vezes. Em 21 momentos, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, fala ou escreve, a expressão pela fé. E então, nós podemos ver nessa ênfase que ele dá, que a importância e a suficiência da fé se apresentam na vida dos irmãos, que venceram e se tornaram, como nós conhecemos hoje, heróis da fé. Então vamos ver em algumas áreas como a fé pode de fato ser suficiente. No versículo 2 de Hebreus capítulo 11, nós encontramos a seguinte declaração: Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Podemos então dizer que a fé é suficiente para obtermos bom testemunho de Deus. Quando o texto fala que eles obtiveram bom testemunho, fala a respeito da maneira como Deus testemunhou da fé que aqueles irmãos tinham. Por isso, podemos afirmar claramente, como disse o autor aos Hebreus, que para termos bom testemunho é necessário termos fé. No versículo 3, nós encontramos uma outra área em que a fé é suficiente. A fé é suficiente para termos bom testemunho, mas ela também é suficiente para compreendermos a revelação de Deus. Versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olhando para esse versículo 3, podemos ter fé de que tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a criação do universo é verdade. Como disse lá no Gênesis, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Trouxe à existência tudo quanto não existia. Trouxe o mundo material à existência, mesmo quando naquela ocasião
nada ainda havia existido, a não ser o próprio Deus Trino, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. No versículo 4 de Hebreus capítulo 11, nós podemos encontrar uma outra área na qual a fé é suficiente. A fé é suficiente para se obter bom testemunho de Deus, mas a fé também é suficiente para compreendermos a revelação de Deus. E, em terceiro lugar, ela é suficiente para sermos aceitos pelo próprio Deus. O versículo 4 nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé é imprescindível e ela é importantíssima na vida daquele que ama e quer servir ao Senhor. Abel, logo no começo da história da humanidade, teve fé e, pela fé, fez um sacrifício que era aceitável e que estava, portanto, de acordo com a vontade de Deus. Abel, então, nos ensina que a fé é suficiente para sermos aceitos pelo nosso Deus. Como lemos anteriormente no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Caim não pôde agradar ao Senhor. Ele não fez um sacrifício de fé. A história bíblica do Antigo Testamento, lá no Gênesis, nos ensina que Caim ofereceu um sacrifício daquilo que ele produziu no campo, enquanto Abel, seu irmão, fez um sacrifício semelhante àquele que o próprio Deus havia feito quando os seus pais, Adão e Eva, cometeram o pecado no jardim. Deus sacrificou 2 animais para fazer para eles roupas, a fim de cobrirem a sua nudez. Caim não obedeceu ao Senhor. A fé que Caim teve foi no seu próprio esforço e não na vontade de Deus. Por isso, Abel nos ensina que a fé é suficiente para agradarmos a Deus e sermos aceitos por Ele. O versículo 5 e o versículo 6 reforçam essa ideia. O versículo 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi trasladado, como Deus havia determinado, e obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Aqui nós encontramos a fé de Enoque, bem como a de Abel, levando ambos a serem aceitos por Deus e, portanto, a agradarem a Deus naquilo em que se propuseram a fazer. Mas a fé também é suficiente para nos dar uma forma de impactar o mundo. No versículo 7, nós encontramos uma descrição pequenininha do ministério de vida de Noé. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam ainda, e sendo ele temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual, ou por meio da qual, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé foi um homem simples, chamado por Deus para construir um modo de salvar a sua família e todos quantos crescem na promessa de Deus naqueles dias. Antes mesmo sequer de Deus mandar chuva copiosa, como foi o caso do dilúvio. Os homens da época de Noé não aceitaram essa revelação. Até muitas vezes zombaram de Noé. Noé, pacientemente, foi pregoeiro da justiça, pregando a verdade que Deus havia dito que mandaria sobre o mundo juízo. E Noé, com sua postura, sua conduta e sua fé, impactaram o mundo daquela época
e a história dele chegou até nós também. Por isso, podemos dizer que a fé é suficiente para obter bom testemunho de Deus, para compreender a revelação de Deus, para ser aceito por Deus, para agradá-lo e para impactar o mundo. Mas a fé também é suficiente para vivermos as promessas de Deus. Os versículos 8 a 22, que eu quero ler para os irmãos e para as irmãs, nos dizem isso. O versículo 8 ao 22 diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem obter as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava ele mesmo pronto para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Olhando para esse texto, nós encontramos que eles, todos eles, os patriarcas, desde Abraão, Isaque, Jacó, seus descendentes diretos, em especial os descendentes de José, todos eles viram as promessas de Deus serem cumpridas, embora parte delas ainda não se realizou. Nós cremos que Deus um dia há de cumprir total e completamente a promessa feita a Abraão, de dar a ele completamente uma terra e, por meio dela, ele levar ao mundo inteiro a palavra do Senhor. Também cremos que Deus ainda vai cumprir para com Abraão uma promessa de dar-lhe um descendente, aquele que seria de fato o rei, o governador do mundo inteiro, que é Jesus Cristo, que já veio e um dia ainda virá para reinar para sempre em Israel. Por isso podemos dizer que a fé é suficiente para vivenciarmos as promessas de Deus. A fé também ela é suficiente para nós tomarmos decisões na vida. Os versos 23 a 29 nos falam sobre Moisés e de como ele, pela fé, tomou decisões corretas com relação à vontade de Deus. Vejamos então o que diz o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei.
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores prazeres ou maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, pelo contrário, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram todos tragados. Aqui nós encontramos algumas atitudes ou decisões tomadas pela fé. A primeira delas foi a atitude da mãe de Moisés não permitir que ele fosse morto ainda pequeno. Pela fé, ela escondeu seu filho durante 3 meses para preservá-lo em vida. Naquela história conhecida como a matança dos inocentes no Egito. No segundo momento, nós temos o próprio Moisés, pela fé, recusando o título de filho da filha de Faraó, porque ele tinha o entendimento de que ele pertencia ao povo de Deus, ao povo hebreu. Também ele preferiu ser maltratado junto com seu povo a ser reconhecido como alguém que usufruía dos bens, dos benefícios, dos prazeres do povo egípcio. Mais adiante, ele abandona o Egito pela fé, não sendo amedrontado pela cólera do rei. Além disso, também, pela fé, ele celebrou a Páscoa, o concerto com Deus, para que o sangue fosse aspergido nas portas e o vingador não passasse e matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, guiou o mundo, o povo de Deus, pelo Mar Vermelho, em pé enxuto, em terra seca, para que o povo pudesse então ultrapassar aquela barreira. Quando os egípcios tentaram fazê-lo sem ter a mesma fé que Moisés tinha, foram tragados pelas águas. Aquele mundo de pessoas foram então levados em segurança pela fé por meio do Mar Vermelho. Se olhássemos até o final do capítulo, veríamos muitos outros homens e mulheres que também pela fé tiveram como suportar o sofrimento. A fé foi suficiente para eles suportarem o sofrimento e para experimentarem os milagres de Deus. Todos esses irmãos citados nessa passagem são cidadãos do céu que tiveram fé em Deus. Venceram e se tornaram heróis da fé. Eles eram pessoas comuns, como você e eu também somos. A fé que temos hoje é a mesma que eles receberam e exercitaram. O que fazer então para sermos um vencedor na caminhada da fé? Devemos ouvir o que Deus nos diz em sua palavra. Ele fala conosco hoje por meio da Bíblia, sua palavra escrita. Portanto, ouçamos, leiamos e creiamos naquilo que a Bíblia nos ensina. Lembrando que até mesmo para obedecer a palavra de Deus, temos a fé, que para nós é mais do que suficiente. A nossa fé é suficiente, a nossa fé é preciosa e por isso, pela fé, podemos viver para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja. É o que nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.